Vou falar hoje sobre a hipertensão. Por que as pessoas ficam hipertensas, na verdade, né? Que eu digo que é simplesmente uma engrenagem fora do lugar, a hipertensão. Facilmente simples de ser curada, não é verdade? Bom, assim eu creio. E se a pessoa também acreditar e ela parar de comer ou fazer as coisas que estão causando isso, com certeza ela será curada. Bom, antes de eu dar início nesse vídeo, eu gostaria que vocês curtissem e se inscrevessem na minha página, que isso torna muito relevante o vídeo. Mais pessoas serão alcançadas devido a essas curtidas, esse número relevante de visualizações. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu repito, eu não digo que a hipertensão seja uma doença, porque a hipertensão se resolve com tanta facilidade, e eu não sei como as pessoas persistem, não sei como as pessoas acreditam que algum remédio irá curá-las. Já é muito evidente que remédio nenhum pode curar uma hipertensão. O que causa a hipertensão, né? São gorduras nas artérias. E muitas pessoas acham que a hipertensão é devido ao excesso de sal, devido ao excesso de gordura, devido ao excesso de algumas coisas que, na verdade, foram colocadas pelas pessoas, pela ciência, por alguns homens, por algumas autoridades da saúde, as quais, existem provas evidentes que não são verdades. Depois da pessoa estar hipertensa e diabética e até mesmo com seus fígados gordos, é lógico que vários alimentos, várias coisas vai te fazer mal. Com certeza o sal vai te fazer mal, né? O café vai te fazer mal, pimenta pode te fazer mal. Por quê? Porque você já está inflamado. O corpo, num processo de inflamação, ele está te mostrando, fala, meu, você tem que fazer alguma coisa. Por isso que ele está te mostrando que algumas coisas não estão te caindo bem. A carne pode te fazer um grande problema, pode ser um grande peso, que é um alimento com difícil digestão. Então, muitas coisas vai fazer mal. Por quê? Porque nós temos células cansadas e gordas, as quais já estão cansadas mesmo de trabalhar, são células doentes, enfim, todo tipo de célula, as quais deveriam ser renovadas. E essas células, elas estão nos órgãos viscerais, elas estão dentro das artérias e elas não têm mais força, elas estão doentes, elas não têm o processo que deveria ter aquele processo de colocar cada coisa no seu devido lugar, cada nutriente. Então, quanto mais você consome os açúcar e os carboidratos, mais as suas artérias ficam inflamadas, doentes e gordurosas. Então, quer dizer, o que vai fazer mesmo o princípio da gordura arterial é o carboidrato e açúcar, e não gordura e outras coisas, sal. Muito pelo contrário, o sal o corpo necessita de sal. É lógico que não pode ser em grande quantidade. E o sal é como se fosse um termogênico, ele realmente faz o coração ficar um pouco mais quente, um pouco mais acelerado. Isso é evidente. Então, as pessoas que estão com as suas artérias entupidas, realmente o sal pode ser um problema. O sal, a canela, a pimenta, o gengibre, esses termogênicos naturais, tem alguns outros que eu não lembro agora, eles com certeza vão dar uma aquecida no corpo e vão fazer que o seu coração dê uma esquentadinha e bata mais forte. Então, esse é o risco. Por quê? Porque suas artérias estão entupidas, o sangue não está passando com tanta facilidade. Imagina que são encanamentos enferrujados por dentro e ali está passando uma grande quantidade de sangue, no caso água. Vamos dizer que supostamente venha soltar uma daquelas ferrugens, ele vai ficar circulando pelo seu corpo, porque o sangue circula pelo corpo inteiro, é igual o ar, circula pelo corpo inteiro. Até mesmo eu tô querendo fazer um vídeo sobre o poder da respiração, tá? É fascinante, é muito poderoso, traz também os mesmos benefícios que trazem o jejum. Então vamos lá. Então se solta um desse ferrugem e ele para aqui no cérebro, aí que acontece o acidente vascular cerebral. É um acidente, tá? Como se fosse um tráfego mesmo, né? As artérias, e para num lugar no cérebro. Aí sim que dá hemorragia. Por isso que o maior índice de morte, um dos maiores, né? Um dos maiores é o AVC. É o AVC e o infarto, né? Tem o hemorrágico e o isquêmico, né? Então, de todo jeito, o cerebral é muito provavelmente que as pessoas morram. E quando essa ferrugem ela é parada em outra parte do corpo, aí que pode ser o isquêmico, mas também deixa grandes sequelas. Às vezes a pessoa fica com vários problemas de mobilização, de fala, enfim, causa vários problemas. Então,
como nós eliminamos, como nós nos livramos dessas artérias gordas, né? Dessas artérias enferrujadas, inflamadas. Primeiro remédio, atividade física, aeróbico e anaeróbico, mas não faça sem saber se você pode, como está seu estado, como está seu corpo. Você vai precisar um médico, nutricionista, você vai precisar de algum profissional para te acompanhar nesse processo. E até você começar a conhecer o seu próprio corpo, porque nós deveremos examinar a si mesmo, conhecer o próprio corpo, o que você pode fazer, o que você não pode. Mas nesse momento que você já está um pouco acima do peso, então não dá para começar, a não ser que você se conheça e comece bem devagarzinho. Atividade física e alimentação, que é o mais importante. Eu digo que a base dessa máquina aqui, a alimentação, é o combustível. Então, se você alimenta esse corpo com um combustível ruim, será um corpo ruim e terá curta durabilidade, apresentará vários problemas. E você alimenta esse corpo com combustível bom, você vai ter uma longevidade. Então, é muito evidente, se você vê as zonas azuis do planeta, onde as pessoas vivem até 100 anos e até mais do que isso, fazendo todas as coisas, você vê que elas vivem numa dieta muito mais vegana, muito mais vegetariana, muito mais mediterrânea. Então, as pessoas, elas consomem muito mais planta, raiz, tudo que é as coisas naturais. Então, é evidente isso, que nosso alimento deveria ser alimentos da terra, só que muitas coisas já foram transformadas. Os derivados da farinha, a farinha é um produto alimentício totalmente tóxico ao corpo. O corpo não reconhece a farinha como alimento e é por isso que está surgindo tanto tipo de doença, porque deixa o corpo vulnerável. E quando o corpo está vulnerável, ele é passivo de qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer coisa ruim pode ser penetrada no nosso corpo e pode causar doenças as quais os médicos também não conhecem. Todos os dias aparecem doenças novas porque nosso corpo está ficando vulnerável. Então, vamos lá, vamos no X da questão. O que causa a gordura nas artérias? O que causa o entupimento das artérias? Senão os açúcar e os carboidratos. Como eu disse também lá no vídeo da quebra de jejum, é a mesma coisa. Para de quebrar seu jejum com carboidrato e açúcar. Isso é um grande pico. Toda vez que você quebra com grande quantidade de carboidrato e açúcar, é injetado a insulina, que leva os açúcares para as células. E essa insulina, ela tem que trabalhar moderadamente. É um hormônio, esse hormônio que está dando o problema nas pessoas. Não que o hormônio deu o problema, mas o excesso de trabalho, o excesso de hormônio de insulina que está sendo injetado para o corpo. Então, esse hormônio deveria trabalhar bem menos do que isso. Então, toda vez que pico de açúcar para o pâncreas, é onde acontece o trabalho exagerado de insulina. Então, só de você mudar esse quadro, só de você começar a não quebrar seu jejum com açúcar e carboidrato, já vai mudar muito isso. Então, qual seria a causa das gorduras nas artérias? Simplesmente açúcar e carboidratos. Se você simplesmente se livrar desses vilões, não que nosso corpo não precise disso, os carboidratos têm que ser complexos e os açúcares das frutas, porque nós já consumimos muitos carboidratos, muitos açúcares durante o dia. É só você fazer uma análise de quantas coisas que você come derivado do carboidrato por dia e açúcar, porque quase todos os alimentos têm carboidrato, quase todos os alimentos têm açúcar. Então, o dia inteiro você praticamente come açúcar e carboidrato. Então, por isso que você deveria reduzir muito e ainda mais eliminar os industrializados, eliminar a farinha da sua vida, cortar de uma vez, cortar esse cafezinho com açúcar pela manhã. E o adoçante nem se fala, o adoçante é um veneno dos piores, terrível. Se as pessoas pesquisarem sobre os males que causa os adoçantes, sobre a dependência, sobre o pâncreas não também reconhecer, o corpo não reconhecer isso aí como alimento. Então, o sistema vem nos enganando com produtos disfarçado de alimento. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Se o açúcar pudesse ser preso por falsidade ideológica, nossa, a ficha criminal do açúcar seria extensa. Porque é açúcar, aspartame, amido, frutose e diversos outros nomes que os caras colocam. Eles vão criando, inventando para que você seja enganado. Existe muito açúcar em todos esses alimentos, produtos industrializados. Os cientistas eles estão trabalhando em cima de produtos que deixam você
fascinado, que tenha prazer, que deixe você viciado. Será que você não entendeu isso? Que nós temos que comer plantas, nós temos que comer alimentos naturais e não esses alimentos que são cheios de aditivos. São cheios de aditivos, que nem o sorvete. O sorvete é um verdadeiro veneno pro nosso corpo. Não que você não deva comer nunca mais sorvete. Uma vez ou outra tudo bem, mas é a pior mistura que existe. A pior mistura é o açúcar juntamente com a gordura, que os dois traz muito prazer. Os dois são alimentos prazerosos e viciantes. Então se torna muito gostoso e muito prazeroso. Por isso que nós não conseguimos ficar sem tomar um sorvete se ele estiver na nossa frente, na nossa geladeira. O chocolate é a mesma coisa. Não que seja ruim o chocolate, um chocolate amargo é até bom, tem muitos benefícios, mas são 3 coisas gostosas, 3 coisas fascinantes, que é a gordura, o açúcar e o cacau. Então você vê que cada vez esses caras vêm estudando para fazer propagandas mais sedutoras, mais atraentes, que desperte mais o desejo na mente para que nós possamos comprar esses produtos, o qual eu chamo de lixo, mas infelizmente estão aí. As crianças estão ficando hoje diabéticas e tem criança já hipertensa. Isso é uma coisa completamente absurda, completamente anormal ao ciclo da vida. Por isso que eu digo sempre, já existem crianças hoje em dia que morrerão primeiro que seus pais devido a essas doenças, não de morte natural, devido à alimentação errada, devido à falta de atividade física. Outra, pessoal, faça algum HIIT pela manhã. Toda vez que você faz um HIIT pela manhã, o pâncreas ele é preciso. Ele tem que liberar, ele tem que produzir a energia para o seu corpo para que você faça essa atividade. E quando ele não vê que não tem açúcar nem carboidrato, ele usa da fonte verdadeira, que é a fonte de gordura. Essa gordura mesmo localizada aqui da barriga, ele vai começar a usar essas gorduras viscerais. E aí que você começa a emagrecer muito rápido. Olha, eu tô fazendo esse vídeo sobre a hipertensão e o próximo vídeo será sobre a diabetes. São as 3 coisas que andam de mão dada. Pode notar: diabetes, hipertensão e gordura no fígado. Os 3 vilões que estão deixando você doente e vulnerável. O problema é você estar vulnerável. Qualquer doencinha que vir aí, que vai aparecer, pestes, epidemias, você vai ficar com medo. E uma pessoa com medo, ela se torna escrava do sistema. E não é isso. Não é isso que nós queremos. Nós temos que ter domínio de si próprio. Temos que ter domínio próprio. Por isso que muitas pessoas estão se tornando depressivas. É a maior dor, é o maior sofrimento do corpo, que a pessoa tem vontade de não viver mais, a pessoa tem vontade de morrer. Mas por quê? Porque ela não está preparada, o seu corpo não está preparado para vir uma depressão. Porque a depressão ela tem que vir, nós temos que passar por etapas depressivas e não permanecer depressivo. A depressão é a permanência desse sentimento da falta de amor, da falta de empatia, do desejo de isolamento. E tudo isso vem causando pela fraqueza do nosso corpo, pelos desejos das nossas vontades, as quais nós não conseguimos mais controlar. Então, pessoal, tudo se baseia em autocontrole. Quando nós tivermos autocontrole, nós vamos decidir entre fazer ou não fazer, comer ou não comer. E isso vem de dentro para fora. Esse poder, essa força vem do nosso tesouro interior. Então fica a minha dica aí hoje, pessoal, sobre como se libertar dessa, eu não digo nem doença, desse desequilíbrio que é a hipertensão, que simplesmente pode ser controlada